voltamos do intervalo. E vamos de música? A gente hoje apresenta o clipe do projeto Entre Elas, com a canção Derrama o Teu Amor Aqui, nas vozes belíssimas das cantoras Adriana Arides e Eliana Ribeiro. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Tá lindo demais. Senhor, eu quero obedecer. Vamos lá, vai vocês, vai. Derrama, Senhor, sobre todos nós, sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós. Joga essa mãozinha lá em cima, quero ouvir você, vai. Derrama. Vamos lá, com força, versa, vai. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. E para encerrar o nosso programa com chave de ouro, como você já sabe, como já é de costume, a gente vai assistir a mensagem especial do arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o cardeal Oranígio Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. A caminhada da igreja, nesse tempo comum durante o ano, vai nos falando dessa caminhada levada pela ação do Espírito Santo, conduz a nossa vida, a nossa história e, ao mesmo tempo, nos faz ter presença, testemunhas de Jesus Cristo ressuscitado no meio desse nosso tempo, desse nosso mundo. Que nós, cada domingo, ao participarmos da missa, e é muito importante, necessário, que nós possamos exercer esse nosso direito de ter a missa dominical, de podermos participar da missa aos domingos, faz parte da nossa vida cristã católica, ouvindo a palavra de Deus, comungando, participando da Eucaristia e convivendo em comunidade, formando comunidade, faz parte da nossa vida. Portanto, é inconcebível alguém que tenha saúde, que possa se locomover, que não vá à missa aos domingos. Claro que aqueles que têm possibilidade de ir, os que têm algum problema de saúde, de locomoção, estão convidados a rezar na sua comunidade, na sua casa, e receber a Eucaristia através dos ministros extraordinários, ou o padre, se puder, levar para que possa participar também da sua casa, das celebrações na sua comunidade. Mas é muito importante que, passados poucos tempos difíceis que nós vivemos, que nós retomemos com entusiasmo, com coragem, com toda a piedade, a missa dominical. Todos nós já sabemos que grande parte já voltou e tem participado, mas existem sempre algumas pessoas que ainda têm algum receio, né? Embora tenham saúde e tenham possibilidade de participar.
Faz parte da nossa espiritualidade cristã e católica a missa aos domingos. E assim nós vamos ter uma sequência da palavra de Deus, que a cada domingo vai nos ajudando a dar passos. Durante nós temos uma sequência de 3 anos, ano A, ano B e ano C, onde lemos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Esse ano é Mateus, de tal maneira que ao final de 3 anos vamos tendo toda a Escritura tendo sido proclamada, lida, refletida por todos nós. São João fica para o tempo da Páscoa, em algumas ocasiões especiais, e também todos os anos nós temos essa proclamação da palavra de Deus segundo João. Portanto, é muito importante essa retomada, esse recolocar-se e essa participação. Nós estamos no 14º domingo do tempo comum. Estamos no mês de julho, onde nós queremos dar prosseguimento a essa nossa caminhada. A leitura do Evangelho desse domingo nos fala justamente da revelação do Senhor. Jesus que reza ao Pai: eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Nos faz pensar isso, caríssimos irmãos e irmãs, a necessidade de sermos pequenos, sermos pessoas que, como crianças, escutam a voz do Pai. Aquilo que nos revela a simplicidade de uma criança, né, de poder ouvir o que Deus tem a dizer ao nosso coração. No mundo de tanta sofisticação, tantas pessoas que querem discutir grandes temas, ser simples não é fácil. Ter o coração de criança não é fácil. Mas esse é o caminho, e esse é justamente o Jesus que reza, agradecendo isso: escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Começa assim o Evangelho desse domingo. Sim, porque foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Senhor quer nos revelar a bondade e a misericórdia do Pai. Jesus conhece o Pai. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou. É o rosto humano de Deus. Portanto, nos conhece e nos revela o plano divino, o plano de Deus para todos e cada um de nós. Palavras importantes para nós termos o coração de criança e escutarmos a voz do Senhor que nos revela a vontade de Deus em nossa vida e em nossa história. E continua o Evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, meus irmãos e irmãs, vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. O meu jugo é leve e suave. É a palavra de Jesus para nós, caríssimos irmãos e irmãs, nesse domingo. Deixarmos conduzir pelo Senhor. É jugo suave e leve. Nós que muitas estamos cansados, fatigados de tantos pesos que estão sobre as nossas costas, dos nossos pecados, dos males. E nós somos convidados justamente a ter o coração de criança, escutarmos a Jesus e, ao mesmo tempo, experimentarmos que caminhar com Ele, segui-lo, submeter-se a Cristo, é poder viver na liberdade dos filhos de Deus. É ser livre, é ter justamente uma carga leve e não pesada e que nos cansa, mas sim algo que nos eleva cada vez mais ao plano e à vontade de Deus. Palavras do Evangelho desse domingo, meus irmãos e irmãs, que nos convidam nessa caminhada nossa histórica a nos deixar conduzir pelo Senhor. A leitura primeira do profeta Zacarias, caríssimos irmãos e irmãs, fala desse rei humilde que vem a nós. É um texto que remete um pouco para o Domingo de Ramos, mas que nos ajuda também, dentro desse contexto da leitura do Evangelho de hoje, a ver também a simplicidade daquele que vem até nós. Exulta, eis que o teu rei vem ao teu encontro, ele é justo e ele salva,
é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria da jumenta. Ou seja, ele entra em Jerusalém, como nós recordamos com muita clareza no Ninho de Ramos, na simplicidade, não nos cavalos importantes, dos grandes conquistadores, mas na simplicidade. E Zacarias fala que o Senhor vinha até nós na simplicidade. Eis aí justamente, meus irmãos e irmãs, a necessidade de nós termos um coração simples, de criança, para acolher o Senhor. E ao mesmo tempo, ele fala que ele entra nessa simplicidade, eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, quebrará o arco de guerreiro, anunciará paz às nações, e seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até os confins da terra. Ou seja, vem na simplicidade e nos traz justamente a vitória sobre o mal, sobre o domínio, sobre o pecado, para que se estenda em todos os cantos o seu domínio. Meus irmãos e irmãs, a lógica da Escritura, a lógica de Deus é bem outra. Nós vemos que nós aprendemos a vingança, a violência, as guerras, as lutas, e nós vemos que muitas vezes, aparentemente, aqueles que se impõem pela força, parece que ganham, na verdade perdem. O Senhor, na simplicidade, nos mostra que o caminho da vitória é o caminho da simplicidade, e seu domínio se dominará de mar a mar, porque Ele nos explica e nos mostra que é o amor que o move, que o leva a viver realmente essa vida de entrega. O Messias não vai ser o guerreiro que vai vencer a potência inimiga através da guerra, mas o Messias é aquele que entrega a vida por todos nós e vence o pecado e vence a morte com a morte na cruz e nos conduz da simplicidade para uma vida nova. Uma outra lógica que é diferente daquela que nós aprendemos é que está correndo ao nosso redor pelos meios de comunicação, pela ideologia do momento, achando que nós vamos consertar o mundo com mais violência. Violência só gera mais violência. O caminho do Evangelho é o caminho do amor, como Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dando a vida. Ele deu a vida por todos nós quando ainda éramos pecadores, não tínhamos convertido ainda. Ele entregou-se por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em plenitude. Eis, meus irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor nos fala nesse domingo, palavras de sabedoria, é importante para o nosso tipo de maneira de viver, de se relacionar, que sabemos que não é natural para nós. É mesmo com a vida divina em nós que faz acontecer isso. Com a presença do Espírito de Deus em nosso coração é que faz a diferença, que torna possível essa nossa atitude de poder conviver na fraternidade uns com os outros e poder estar dando a vida e amando o próximo como Cristo nos ensina, caríssimos irmãos e irmãs. É algo que nós somos convidados a repensar e a pedir ao Senhor esse grande dom, esse dom para que assim o seja. Depois, nós temos a carta de São Paulo aos Romanos, segunda leitura desse domingo. E aqui nos fala justamente que nós somos convidados a viver segundo o Espírito. Esse é o aspecto. Ou seja, São Paulo resume justamente aquilo que no Evangelho fala, de ter um coração de criança, conhecer a vontade do Pai em Jesus Cristo. E Zacarias, que fala que ele vem na humildade, vai vencer de mar a mar todas as coisas, mas é para que nós vivamos segundo o Espírito Santo em nossa vida. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eis aí a diferença. Que não é um viver distante da realidade, muito pelo contrário, é viver a realidade, porém, na ação do Espírito Santo. Porque algumas pessoas imaginam, devido a um certo tipo de interpretação e até de teologia, que nós, meus irmãos e irmãs, falando de viver segundo o Espírito, estamos assim desencarnados, não vivemos de acordo com o mundo de hoje, com as idades de hoje. Muito pelo contrário, aqueles que têm o Espírito de Deus estão realmente com os pés na terra e com o coração voltado para o Senhor, mas sendo uma presença diante das realidades do mundo, de um modo diferente, não segundo uma sociologia ou o mundo que está aí, mas segundo a graça de Deus em nossa vida.
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, é muito claro a carta de Paulo aos Romanos e conclui justamente o texto: portanto, irmãos, temos uma dívida, não com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Viver segundo o Espírito, ter um coração de criança, ver que o Senhor vem de mar a mar, vem na simplicidade e vence tudo. Essa é a experiência da igreja, que através da simplicidade dos cristãos, desde o começo, assim viveu. Essa igreja que no meio de tantas perseguições e mártires foi levando adiante o anúncio da boa notícia. E que nos convida a isso tudo, meus irmãos e irmãs, a estarmos configurados a Jesus Cristo. Vivemos segundo o Espírito de Deus, que não nos tira da realidade, mas nos coloca no mais profundo da realidade e nos faz anunciar tempos novos, tempos de justiça, de paz, de fraternidade, quando as pessoas se convertem e encontram em Jesus Cristo a vida. Nesse domingo, a palavra nos faz pensar muito. Significa viver segundo o Espírito. Significa ver que o Senhor entra na simplicidade em Jerusalém e ali justamente de mar a mar reina. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, Jesus vai dizer: eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sejamos nós, os pequeninos, peçamos esse dom, sejamos com aqueles que têm o coração de criança, que escutam a palavra de Deus na simplicidade e que deixam que o Senhor, pela ação do seu Espírito, haja em nós, haja em nossos corações. Eis aí, caríssimos irmãos e irmãs, aquilo que nós sabemos que somos impotentes de viver segundo o Espírito com o coração de criança, mas o Senhor potencia cada um de nós, se abre a essa graça para podermos assim viver e testemunhar que o Senhor vai vencendo em nós o mal, o pecado e nos faz homens e mulheres novos, presentes na sociedade, anunciando tempos novos. Viva bem esse domingo, participe da sua comunidade e que a palavra de Deus te ilumine. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a você e a sua família um ótimo domingo. A gente se encontra na próxima semana. Até lá, tchau, tchau! Amados irmãos e irmãs, Deus é generoso e semeia na terra de nosso coração. Mas a concretização dos frutos de sua semeadura dependem também, ao mesmo tempo, da nossa livre correspondência. É preciso abrir-se e permitir para que as sementes frutifiquem. Devemos regar a terra tantas vezes áridas por conta do pecado, nos ligando ao canal de graça de Deus, a fim de que se torne terra boa e fértil para o cultivo de seu amor. Que a graça nos alcance a todos. Essa é a nossa oração neste dia do Senhor. Que Deus os abençoe. Um bom domingo a todos e fiquemos com a Santa Missa em sua casa.